Para quem não sabe, este é o momento aqui no nosso programa em que vamos até outros tempos, memórias da nossa vida, da nossa infância. Ia dizer da infância, mas não é necessariamente da infância, adolescência, algumas pessoas já Memória, adultas também, não é? Memória no fundo. Sim. E o que normalmente acontece é, falamos disso, do tema, e a pessoa faz logo, já nem me lembrava disso. Será que se lembra de Riscos? A série? Não é desses que está a pensar. Exato. A série. Sim, porque os morangos com açúcar são um marco na história da televisão portuguesa, mas muito antes das várias gerações de morangos, houve lugar para aquela que foi a primeira série 100% portuguesa, focada, de que se debruçava sobre as angústias, os medos, os amores, os desamores dos nossos jovens. Tudo isto dentro de uma escola, porque é onde a maioria dos jovens passa o seu tempo. Falamos, como tu disseste, Filipe. À partida. Aqueles também não... Eu adorava esta música. Este genérico grita anos 90. Muito bom. Quando a vida se revela, à deriva um barco à vela. Ousa abrir uma janela que desperta a tua estrela. Se um dia a dor me alcançar, sem esconder o que eu chorar, um amigo tu vais encontrar que sorri no seu olhar. Muito bom. Ai, anos 90. Pois é, o Risco estreou na RTP em 1997. Tinha no elenco principal nomes como Alexandre Alencastre ou José Wallenstein no papel de professores. Paula Neves, Ana Rocha de Sousa e Edmundo Rosa faziam parte dos 6 adolescentes protagonistas e diariamente cheios de dramas então eram os por Friends resolver. Também, um bocado. Aqui havia um mix, não é? Friends meets Beverly Hills, Exato. meets Malhação. A série teve imenso sucesso porque pela primeira vez não havia pudor em falar dos temas abertamente e falar de igual para igual. Eram jovens, com linguagem jovem, a falar para jovens. Outro ponto a reter era o facto de serem atores quase todos ainda sem formação, mas a coisa resultou. Não, é verdade. Riscos teve cerca de 50 episódios, dividiram-se em 2 temporadas, ia para o ar ao fim de semana, ao final de tarde, não sei se lembra. Os adolescentes ficavam malucos com aquilo. Eu tinha 10 anos e não era propriamente Também adolescente, mas ficava. Eu acho que não era suposto estar a ver aquela. Aliás, Nós não, só o aliás, Daniel aquilo é que era podia muito mais próximo das pessoas, porque não é como os morangos se passava num colégio privado. Sim, Não, sim. era a escola pública. Era uma Escola coisa muito pública. terra a terra, Claro, exatamente. exatamente. E nos Riscos falava-se de muita coisa assim polémica, nomeadamente de sexo. Por isso é Falava-se que e mostrava-se. tu com 10 anos gostavas de Não ver, era não é? por isso, mas sentia que havia alguma coisa interdita. Não, que eu e tu estava a depois fazer. conectavas-te com todas as personagens, não havia sempre aquelas características que se ligavam mais contigo e todas elas obedeciam, no fundo, a um estereótipo de Claro. jovem dos anos 90. Falava-se de sexo, dizia eu, mas também se falava, por exemplo, de droga. Olha, houve. História muito lixada. Epá, o melhor é nem falar nisso. Deixa-te de bogas, Diogo. Diz lá qual é a história. Comprimidos, anfetaminas, doping, percebes? O gajo está metido nos speeds, meu. Oh, meu Deus. O que é que Ai. disseste, pá? Speeds? Ninguém se chiba. Isto é para sair daqui, ok? Speeds, Diogo. Ninguém se chiba. Isto é para sair daqui. Pessoas que já usavam a expressão Shiba. Eu acho uma coisa Sabes que isto ao mesmo extraordinária. tempo faz-me um bocado quase viajar até ao tempo do Portugal Radical. Também. Speeds, pá, não sei o quê. Portugal O pai Radical. em todas as, no final Raquel de todas as Prates. frases. Olha, é um bom Sim. eixo também para trazermos aqui Verdade, um dia. um dia Enfim, vem cá, mas Raquel. vamos já sem demoras apresentar o nosso convidado que está aqui. Muito obrigado. Edmundo Rosa. Bem-vindo. Edmundo Rosa, que era o Muito Bruno. bem-vindo. Era o Bruno dos Riscos. Edmundo, É como é verdade. que é para ti ouvires falar sobre esta série que fez parte da tua vida há muito tempo, não é? E fez parte da tua vida de uma forma completamente diferente que fez da nossa, naturalmente. Pá, agora tipo, estava agora aqui a entrar em estúdio. Estás quase a Começa, chorar. vamos falar dos riscos e não sei o quê. E de repente ele começa a falar de uma série de coisas que tinham acontecido nos episódios e eu tive a minha viagem já. Foi, Claro. O regresso ao foi. passado começou Tu ali tinhas fora. 17 aninhos. Tinhas 17 aninhos, eram jovens. Não tinhas formação de ator. Já tinha tido aulas com o António Feio. Eu Foi vinha assim que das aulas de conseguiste teatro. o papel? Como é que foi o casting? Eu não sei se ajudou, de facto. Eu lembro-me que na altura que soubemos que havia um casting, foi naquela altura que depois partiram os vídeos todos na RTP, porque abriram o casting a um nível nacional. A E então, sério? sim. A sério? Uau. Então houve imensa sabia gente disso. a inscrever-se. Então, estavam mais de 7 mil pessoas, faziam fila à porta da RTP. Não, partiam mesmo os vídeos assim, para quê? Porque queriam entrar na... Queriam entrar? porque queriam entregar o currículo. E às tantas eles começaram, acho que começaram Não a havia internet limitar a entrada de pessoas, então toda a gente se começou a acumular e a concentrar ali à porta, às tantas houve vídeos partidos. Aquilo foi falado nas notícias. e Então tudo. ouviram o Manel fazia Subtil ideia. pensaram, se é para partir, é para partir, Exatamente, não é? exatamente. O Vamos Manel lá Subtil partir. foi só depois disso, acho eu. Não, acho que foi Foi antes. antes, Não, e 97. por cima vocês os seis muito inexperientes a contracenar com, já aqui dissemos, Alexandre Alencastre, tu eras filho
Isto é muito engraçado. Ai, da Maria Elisa. Da Não. Maria Elisa e do João Perry. João Perry, é verdade. E foi... Ainda falas com eles. Ao mesmo hoje. tempo é muito engraçado Não. imaginar este casal. Exato. Não, eu odeio-os. Não, estou a brincar. Agora queríamos saber Foi tudo. horrível. Não, eu bloqueei-os. Exato. Não, não, isto é, porque isto depois às vezes os trabalhos em televisão ou teatro às vezes são um bocadinho ingratos, que é, nós temos aquele tempo com as pessoas, mas depois acabamos por quando o trabalho acaba, depois cada um segue a sua vida. Até porque são Claro. muitas horas a trabalhar. Então, mas nem Sim. com eles não ficaste amigo da Paula Neves, dessa gente. Sim, fiquei. Aliás, nós ainda temos o nosso grupo do WhatsApp. Os riscos. chama-se riscos. Ainda tem? Não, que É era a raro, à posteriori, semana, calma. é raro à semana que não há uma mensagem de alguém. É verdade. Muito bom. É. Faz o jantar dos riscos. Já não fazemos há alguns anos. Mas isso era giro. Mas Mas, está dos mas riscos, fazemos. E de vez filmem, em por quando. favor. E por acaso devíamos promover isto, não era? Isso o quê? Nós, como organizadores do Jantar dos Do jantar dos Riscos. riscos. Sim. E estarmos lá só a assistir. E sempre a banda sonora sempre a passar risco. E nós íamos como animadores do jantar. Olha, e como é que foi para vocês quando vocês recebiam os guiões e começaram a estudar a série, digamos assim, e perceberam que iam falar destas coisas? Que em 97 era de facto uma coisa muito, Tabu. muito diferente. Tinham essa noção de que ia tudo aquilo se acontecer tinha isso? feito. Sim, eu acho que na altura que eu li os primeiros episódios, eu percebi logo que era uma série diferente. Eu via muita televisão na altura, era miúdo, como é Claro, óbvio, todos nós não tínhamos víamos, né? redes sociais e, portanto, eu via muita televisão. E na altura que eu comecei a ler a série, eu percebi que a forma como as cenas estavam escritas e os episódios, que aquilo era uma série diferente. Não tinha a noção do que é que ia passar cá para fora. E como nos disseram, olha, isto não vai ter audiências, porque estou Disseram. já a avisar. Mas Ok, teve. mas É RTP, vai passar tarde, ninguém vai ver. E nós pensámos, está tudo certo, e fizemos. Exatamente. E Exato. divertimos. Há bocadinho nós ouvimos aqui uma cena em que eras tu a contracenar com o Fernando Martins, falavam de drogas e não sei o quê, e há aqui outra que eu gostava que tu ouvisses também para perceber se há aí alguma. Se te lembras Se disto fazes a tua vagamente. viagem. É o André, um gajo do Porto, um Betinho. Vê lá, e tu já viste a bronca em que o Diogo se meteu? Pitas, por isso é que eu não me meto nessas histórias. Eras tu a dizer pitas, por Pitas. isso é que eu não me meto nessas histórias. Estás a Pois, contracenar é com o normal. Pedro Cunha. Desde, E era o Pedro é que diz, por isso é que eu não me meto nessas histórias. Porque, isto deve ser para aí nos primeiros episódios. Sim. Eu estou-me a rir porque o Edmundo desde esse dia já nunca mais comeu pita, só comeu hambúrgueres. Não é? Deixou pita shawarma, não me passa mais nada. Eu não como pita shawarma por uma simples razão. Eu não vegetariano. como carne. Pronto. Pronto, é só está por isso. explicado. É por isso não comes Podemos pita. respirar, Desculpa. podemos respirar dali. Olha, mas olha, quando tu te lembras desta série, em todo o caso, eu ainda não percebi. Que lembras-te com carinho, com saudade, com nostalgia ou com muito trauma? carinho. Ou odiar? Trauma não. Não, eu tive uma fase que lidava muito mal com o facto de ser reconhecido na rua. Eu era um miúdo, 17 anos, Que era a fase em que a série estava no ar. é que foi de um dia para o Provavelmente. outro, a série estreou e nós de repente perdemos a Já privacidade. nem podias ir ao continente descansado. Eu não podia ir a Não lado havia nenhum. continente. Não, Eu lembro-me que uma vez a minha irmã quis dar um estalo numa miúda no Pizza Hut, eu estava virado, Ainda comias carne na altura. Exato. Não era pizza com Era só de queijo, brócolis. era só queijo. Era quatro havia queijos. sempre aí uma Era quatro margarita, queijos. não era assim nada de especial. E E a acho tua que irmã quis dar mesmo uma- eu virado, porque eu geralmente escolhia sempre sítios assim ao canto, bem ao fundo e virado para a parede. E mesmo assim, há umas duas miúdas que vêm ter connosco e começaram-nos a chatear. E há lá tantas, também não podemos estar a comer em paz. Se vocês não basam daqui, Pois. eu parto-vos a boca. Muito bom. E foi- Boa, a tua irmã, uma Sim, pessoa senhor. com Não, personalidade. mas aquilo, eram outros tempos. E de facto aquilo mexeu muito. Comigo mexeu porque eu não estava à espera daquilo. E aquela coisa das pessoas de repente começarem-se a cotovelar e acharem que conheciam Certo. e apontavam. Uhum. E aquilo para mim era uma invasão de privacidade tamanha que aquilo me começou a incomodar um bocado. Portanto, eu lidava muito mal com o facto de ser reconhecido na rua. Às vezes perguntavam, mas não és dos ricos? Não, é o meu irmão gêmeo. Não, ainda por cima reconhecido Pois. por pessoas da tua idade também, jovens, provavelmente, Claro. miúdos, que têm menos. Não deve ser fácil. Meu Deus. Menos noção, era o que ias Mesma dizer. coisa, Eu não noção. tinha maturidade. Aliás, eu se tivesse Pois, visto claro. o Edmundo na rua, eu ia lá também. Ias lá também. Eu ia. próprio, se me tivesse visto na rua, Claro. eu ia ter comigo. Óbvio. Eu disse, Atravessava a estrada e batia contra o espelho. Mas, oh Edmundo, diz-me uma coisa. E há uma vez ficaste tentado ou usaste esse lado da fama para o teu proveito? Para escapar de uma multa, Por qualquer coisa. por exemplo, eu já Para entrar numa escapei de discoteca. multas por seres conhecido. Sim, já me Fala-nos aconteceu. aqui sobre isso. Como é Mas- que, como é que tu fazes? Ou então Assim, não. Já me Sabe como é que é, seu guarda? Gosto de sentar aqui em cima do Do risco. Risco, sempre a pisar o risco. Como que eu não quero a coisa, não é? Eu não sabia. Mas fizeste isso muitas vezes ao longo da tua vida? Queres contar aqui? Não, aconteceu-me pai. A última vez aconteceu-me pai há uns 6, 7 anos. Quer dizer, há 6, 7 horas. Exato. Foi mesmo Foi agora no vinha caminho caminho. Estavas a chegar. Exato. Exato. Sim. Foi uma operação stop e eu escapei. Não, e lembro-me que havia uma rua que era
pronto, aquilo era basicamente uma rua só para Peões. Sentido único. não, Residentes. Sentido único. estupidez, Sentido para transportes públicos. Ok. sim. Sim. E Só tu que foste? aquela rua dava tanto jeito, senão eu Claro. tinha que fazer uma volta enorme. Quem Eu pensei, nunca? Eu Sim, vou, são 2 da manhã e eu vou. E Isto é o de repente, transporte, Claro. está na via Só pública. que era uma rua que descia e só quando estamos a descer é que percebemos que há ali uma operação stop. E eu, de Pimbas. repente, fui catado. E Já às foste. tantas, o senhor agente veio ter comigo, não sei o quê, pede-me os documentos e depois-me assim. O senhor, por acaso, não é. O E Bruno. olha assim, O à Bruno volta. dos riscos. Não, e diz-me assim: o senhor, por acaso, não é ator? Eu disse. Eu assim, depende, isso é bom ou mau? Ah, se for bom, sou. Exato. Se não, não sou, não interessa. E ele disse: não, então, eu estou-lhe só a perguntar. Eu disse: sim, sou. E ele disse: então, o que é que vai fazer agora aqui para esta? Eu disse: olha, é que eu estou cheio de sono, eu tenho mesmo que ir para casa e dar uma volta enorme e não sei o Aqui que. decorar textos, não sei o quê, não posso. Para estar amanhã na novela. Vá, vá. Passe lá. Portanto, aquela passe via era lá. para transportes públicos e para atores. Ficámos a Exato, saber. ficámos Lá a está saber. também Exato. coisa. Muito bom. Olha, Edmundo, queria só mesmo falar aqui da tua vida depois dos riscos. Já passou muito tempo, já fizeste muita coisa, continuaste a ser ator, mas agora és escritor. É o primeiro. É o primeiro. Deus foi de férias. É o nome do teu livro. Foi, Isto parece um policial. O que é que temos aqui? É um romance. É um romance com alguns contornos de thriller, segundo o que as pessoas dizem. Eu nunca o escrevi com esse intuito. E isto é um projeto que já vem de há muitos anos. Eu comecei a escrever isso sem saber que um dia isso ia ser um livro e que ia ser um romance e ia ser publicado. Eu, quando comecei a contar esta história, até pensei que isso podia ser uma peça de teatro. E depois percebi que era muito difícil contar uma história através de diálogos só. E então pensei, não, vou pela parte narrativa, acho que é mais simples. E comecei a escrever, e de repente dei por mim e já tinha, à medida que os anos iam passando, e que já tinha 100 páginas e 120 e pensei, bom, já Pois, tenho com a aqui quantidade de um- operações stops em que tu vais e que se perdão as multas. Exato, e eu pensei, Isto, bom, isto era para mais, ser uma tragédia, mas é porque ficou policial, não é? isto é mais tempo bom. para escrever, bora. Exato. E assim foi. Entretanto, eu durante algum tempo hesitei em bater à porta da Leia, porque achei que eles não quer dizer, nem sequer iam ler. Achar, tipo, olha, mais um que acha que escreve livros. Mas alguém leu e gostou. Não, o que aconteceu foi que, e às vezes e acho que foi a lição que eu tirei de todo este processo, de várias, mas deste processo também tirei esta lição. Eu, na altura, depois fui ignorado, depois meteu-se a pandemia, então fui ignorado por algumas editoras. E quando passou a pandemia, eu ganhei outra vez coragem, fui bater à porta da Leia e disse, olha, eu queria só que vocês me dissessem o que é que eu tenho que reescrever desta história para que isto um dia seja um livro. Uhum. E passados uns meses recebo um e-mail deles a perguntar-me se estava disposto a ter uma videochamada. E foi aí que tudo começou. Ou seja, eu nunca achei que a Leia quisesse pegar nisto. Queria apenas que eles me dessem, como profissionais, Alguma orientação. indicações. Não, alguma Exatamente. validação Está aqui o também, livro. no fundo. Consegues em 30 segundos dizer basicamente que história é esta, o que é que está aqui, do que é que fala este livro, muito Isto rapidamente. para mim é sobretudo a história de um rapto, provavelmente tem aqui contornos de um thriller, mas é a história de um rapto, uma miúda que é raptada, é mantida em cativeiro e é depois a superação dela quando ela consegue fugir. Ok. E o que é que ela faz da vida dela depois Lidar disso. com o trauma e com essas coisas. Exatamente. Muito bem, Edmundo Rosa, Deus foi de férias. Edmundo Rosa, se ainda não tinha percebido, é o Bruno, O Bruno dos Riscos, uma série de 1997 que hoje recordámos aqui na edição do Eixo. Muito obrigado, Edmundo, por teres vindo Obrigada. aqui ter connosco e Obrigado, muito boa eu. sorte para o teu livro. Volta quando quiseres, este teu trecho também é teu. Este